Mas eu te perguntar, mano, é uma coisa e uma dúvida de muito torcedor do Ceará, certamente da maioria deles. Cadê as contratações, macho? Tu que acompanha mais esses jornais e tudo mais, né? Escuta muitas rádios e tudo, né? Certamente você deve estar mais inteirado disso do que eu. Mas, cara, 4 contratações é muito pouco pro Ceará, que no final da temporada é que acende a Série A, né, meu irmão? O que é que você acha aí? Muito, muito, muito pouco, né? Sendo repetitivo mesmo, sabe? Você pode falar aí muito, pelo menos 3 vezes, 3, 4 vezes. É muito pouco, né? E quando a gente para lembrar que as primeiras notícias ali, quando foi começar realmente a formatação do elenco, pensando em 2026, é que o Ceará iria trazer cerca de 12 contratações. Nós anunciamos 4, tem 2 que estão realmente aí, segundo as notícias, já que o Ceará realmente só solta quando está fechado, né? Mas segundo as notícias é que já estão até participando de algumas, não sei se atividades, porque ainda não pertence ao clube, enfim, mas que estão apalavrados, digamos assim, com o Ceará, que é o Mateuzinho e o Júlio César, zagueiro também que era do América. Então a gente chegaria aí a 6 contratações, né? Que seria 50%. E isso não é certeza, porque não assinaram, então a gente não pode É contar verdade. ainda com eles. Né? Então a gente tem apenas cerca de um terço das contratações que foram previstas, e é muito preocupante, sabe, Serginho? É muito preocupante porque um time normalmente ele já demora a engrenar no começo de temporada. Esses times que jogam Série A, Série B, quando eles vão para o estadual, eles já enfrentam muitas dificuldades porque os times do interior, os outros times do campeonato, começam um preparativo, uma pré-temporada bem antes. Então eles já chegam mais inteiro, né, na parte física, na parte tática para o campeonato. E o time do Ceará, o time do Fortaleza, ou vários outros que jogam Série A e Série B, quando vão começar o estadual, é realmente ali uma semana depois que começou a pré-temporada. Não tem tempo para estar pronto ainda. O time vai realmente ali se ajeitando durante a competição. E o time que já teria problemas naturalmente por isso, fica tendo ainda mais problema, a gente tendo que improvisar a ponta. Tá com 2 jogos já que o Mozart é obrigado a jogar com 2 laterais direitos, parte do jogo, né? Realmente faltam peças, faltam jogadores. A gente precisa qualificar esse time o quanto antes. E chama muita atenção, cara, porque de certa forma não é um problema só do Ceará, sabe? Eu acho que tem muito time que está realmente, o mercado está muito parado. Não sei se é a questão inflacionária, né? Eu vi uma entrevista do cara acho que era o presidente da Chapecoense, dizendo que a Chapecoense já subiu com a dívida de não sei quantos milhões, Porra. porque a folha dele, que era, digamos, 2, automaticamente tem que ir para 10. E de onde é que ele vai tirar esses 10? Como é que ele vai organizar? Porque ele não pode pegar todo o dinheiro do que vai entrar e transferir para o futebol. Né? Então, realmente o futebol brasileiro também vive uma bolha, eu acho que é uma junção de fatores, mas claro, aí a gente volta ao que a gente falou há pouco, na questão das contradições. Quem é que não vai lembrar daquela coletiva ano passado, em que o Drubsky falou de ter levado 12 negativas? E aí o torcedor, passando por isso novamente numa janela, já vem tudo aquilo ali na mente. Cara, que demora é essa? Por que que não anuncia? Aí aparece essa notícia que o Davi está colocando aqui, que surgiu hoje, que o Mateuzinho poderia estar indo para o Fortaleza, né? Cara, teoricamente ele poderia ir, porque ele não está assinado com o Ceará ainda. Ele não foi anunciado pelo Ceará, né? O jogador só é do Ceará quando o Ceará anunciar ele. Né? O Danilo falou hoje é que já está tudo acertado realmente. O que falta é uma resolução do Santa Clara, que é o time que ele pertence, o time de Portugal, com o esporte, que é essa questão judicial, né, para conseguir essa liberação, mas que o Santa Clara, entre Santa Clara, jogador e Ceará, estaria tudo certo. A gente já viu várias vezes aqui no próprio futebol cearense, é, jogador treinar num time e amanhecer no outro. Quem é que não vai lembrar do Marcelo Nicásio? Marcelo Sim. Nicásio deu entrevista no Globo Esporte um dia, no outro dia estava treinando no Ceará, pô. Né? Ano passado o Ceará passou por isso, não para o rival, mas para o Vitória. Baralha estava treinando no Ceará
E quando foi de tardezinha, pegou um avião, no outro dia estava lá em Salvador para ser apresentado no Vitória. Então, o futebol profissional, ele é o papel assinado. Ele não dá margem para qualquer disse-me-disse, né? Não, vou confiar na palavra. E eu até acho que por isso o Ceará também não anunciou, não soltou nada. Tudo que a gente sabe é por meio de mídia, né? Seja independente ou mídia tradicional. Porque o Ceará também costuma trabalhar só quando realmente está com papel assinado. E aí, cara, vai criando, vai juntando isso, vai juntando a demora de contratação, todo mundo já fica nervoso, ninguém quer perder um jogador dessa qualidade, ainda mais para o rival, né? Realmente seria algo muito assim, desmoralizante mesmo, sabe? A Sim. palavra é essa, não, acho que não tem muita outra palavra, não. Mas eu acredito muito no que o Danilo falou, sabe? Eu acredito muito no que o Danilo falou. O Danilo Queiroz é um cara muito conceituado. E se ele disse, eu acho que a gente pode esperar aí, mais que o Matheusinho deve ser jogador do Ceará, mas de fato, a gente falta muito, cara. Falta muita contratação, sabe? É muito. Você olha, hoje eu estava fazendo essa arte da base e eu abri lá a página dos profissionais lá no site do Ceará. Se você ver o ataque do Ceará, cara, é Fernandinho, Júlio, Pedro Henrique e o Luca. Pronto. Só esses, sabe? É muito pouco. Até para o estadual é muito pouco. Né? Eu não posso subir o Enzo e esperar que o Enzo vai resolver todos os meus problemas. Eu não posso subir o Gabriel Amaral, que é o centroavante da base, já que a gente só tem um centroavante no profissional, e esperar que ele vai resolver todos os nossos problemas. Não, a gente precisa muito, cara. A gente tem que correr atrás, realmente o tempo está passando. Daqui a pouco começa a Copa do Nordeste. Um time que já era para estar com uma cara de time ainda vai estar sendo construído, e isso pode atrapalhar toda a temporada. Não tenho dúvida disso. Ó, sobre o Mateuzinho, tá? Sobre o Júlio César, realmente, eu acho que é só acordo entre o América e o Ceará, questão de liberação, muito em breve deve acontecer, tá? Inclusive, ele vem definitivo, tá? O Júlio César, ele vem definitivo aí e deve assinar com o Ceará por 2 anos, salvo engano, tá? Pode ser mais ou pode ser menos. Sobre o Mateuzinho, duas situações. Primeiro, minha opinião, tá? Eu concordo com o Emanuel quando tudo no futebol se resume a papel assinado, cara. Papel assinado, como diz o Robson de Castro, né? Papel timbrado, o negócio para ano passado, carimbo, assinado, tudo garantido. O meu medo maior é trazer o cara, ter custo de trazer o cara, ter custo de hospedar o cara tá treinando no clube com um contrato com um clube terceiro. Ah, mas ele não está treinando com um time profissional, nem com jogadores profissionais, está treinando à parte. Mas, cara, tá aqui treinando, tá à disposição aqui do Ceará, sendo que o Ceará não tem nada que mostre que o jogador é jogador do Ceará, pô. Até então, o Ceará pode levar um traço, seja do rival, seja do esporte, seja do time português, que pode receber uma proposta de outro clube e resolver de outra maneira. O Ceará e o jogador tá ao léu, assim, sendo bem sincero. Então, o nosso receio como torcedor é isso. E talvez, assim, um pouco de transparência mesmo do que está acontecendo, né? Oriundo do próprio Ceará Esporte Clube, porque a gente não sabe de nada. A gente sabe pelo Danilo, que é uma fonte muito boa, muito confiável, que as coisas estão acontecendo e que a gente espera que o melhor aconteça para o clube, para o Ceará, né? Mas até então, o Mateuzinho não ia permanecer no Vitória, perdão, no Esporte. Tinha um acordo de que o Mateuzinho ia ser comprado, né? E não vai acontecer, porque o Sport caiu de divisão, mas, porém, contudo, todavia, tentando, tem o Sport uma dívida de FGTS com o jogador, não só com ele, com vários outros também, né, Manuel? Tem essa história aí, inclusive alguns jogadores Com estão aí muitos, com muitos. buscando de forma judicial essa rescisão contratual, alguns estão conseguindo, no caso do Mateuzinho, não conseguiu. O juiz lá não deu, né, essa 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 rescisão indireta que chama, né? Essa rescisão indireta com o esporte não deu nesse primeiro momento. E aí, logicamente, tem outras situações, outras formas de tentar se reincidir esse contrato, tá? Então, o que está pagando, tá barganha,
toda barganhando essa negociação, essa parte judicial aí, e logicamente o Ceará está naquela de que tem que se defender realmente para não haver problemas também de forma judicial ou até mesmo esportiva aí, trazendo um jogador que tem vínculo com outro jogador, não tem nem lógica fazer isso. Mas a minha crítica eu acho que falta também do Ceará essa expertise, talvez, de tentar, de alguma maneira, fazer acontecer que o jogador faça, e que as diretorias aí não se falam, imagino. Vamos resolver para ambas as partes. Quem é que quer um processo judicial? Que se resolva um processo judicial. Vamos negociar, né? Da mesma forma, quem é que quer ter um jogador que está inscrito em outro clube, treinando aqui, com riscos vários aí de penas e O, tudo o, mais, sei lá. o Danilo até comentou, Serginho, que ele não pode treinar junto com os outros atletas. Exatamente. É meio que uma parte física que ele está E trabalhando. um detalhe, imagina se escapa uma foto desse cara aqui, treinando lá no Ceará, com o uniforme do Ceará, com toda a confusão que vai ser, né? Assim, eu acho que, antes de tudo, eu acho que as pessoas também precisam se policiar a esse ponto, né? E precisam trazer aí, de alguma maneira, de forma transparente, as notícias, aquilo que é verídico ou não, aquilo que é verdade ou não, o que é que está acontecendo sobre ou não, para deixar o torcedor também tranquilo, que senão vai acontecer de diversos canais aí, medidas independentes do nosso rival, até mesmo do Ceará, trazer essa notícia, né, de que vai levar rasteira, que vai levar chapéu, que vai não sei o quê, e acaba que pode ser uma mentira, e essa mentira vira uma verdade gigantesca e manche a imagem do clube aí de alguma maneira, né, mais uma vez, né, porque a do Baralhas, eu acho que muito torcedor ainda não engoliu, né, um bom jogador, inclusive fez o gol do Vitória, que manteve o Vitória na Série A e deixou o Ceará rebaixado. Para vocês terem uma noção, né? O gol do Vitória no último jogo contra o São Paulo foi do Baralhas. Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, são situações que realmente deixam o torcedor com um pouquinho atrás da orelha. Então, tem essas situações para acontecer. Das contratações, 4 já efetivaram, estão jogando. Aliás, o Alano deve estrear amanhã. Juan Alano, deve ser chamado somente de Alano. E já Mateuzinho e Júlio César, a gente vai aguardar aí, no decorrer dos próximos dias, novidades sobre essas contratações, sabendo que ambos, eu imagino que já estão por aqui.